Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. O nosso assunto de hoje, a campanha Conte Até 10, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público que pretende estimular no cidadão o exercício da tolerância para evitar aqueles crimes cometidos por pessoas que agem por impulso. A campanha está sendo lançada em todo o país e quem vai falar sobre o assunto é o promotor Pedro Ivo, coordenador do movimento aqui no estado. Mas antes nós vamos assistir a um vídeo sobre a campanha. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Promotor Pedro Ivo, que vem se destacando nas campanhas em defesa dos direitos humanos aqui no estado, repercutindo conosco essa campanha tão importante aqui no Espírito Santo. Primeiramente, quero desejar boas-vindas ao senhor programa Opinião. Obrigado, satisfação estar aqui conversando contigo e com todos os telespectadores da TV Assembleia. Promotor, como que está sendo essa campanha em nível nacional e aqui no estado do Espírito Santo? Bom, essa campanha a nível nacional está sendo desenvolvida com bastante brilhantismo e sucesso. O símbolo tem sido até mesmo utilizado em vários veículos de comunicação, em charge, em algumas outras reportagens. Então a campanha ela tem sido articulada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o órgão do ENASP, que cuida das estratégias nacionais de justiça e segurança pública, e que aqui no estado do Espírito Santo, após o lançamento em Brasília, foi feito o nosso lançamento aqui estadual e também conta com uma ação da campanha, além de outras tantas também, a Caminhada pela Paz, né, que é desenvolvida na praia de Camburi, né, junto com diversas personalidades do nosso estado do Espírito Santo, né, que se somam a outras tantas personalidades que têm abraçado essa causa em nível nacional, como, por exemplo, o Anderson Silva, o Júnior Cigano, a Sara Menezes e o Leandro Glieiro. E na medida em que essa campanha for sendo disseminada, ela vai tendo uma sequência dinâmica, esse espírito da tolerância, a expectativa de vocês é que acabe sendo introjetado na mente das pessoas. Sim, na medida que a gente tem uma possibilidade da própria sociedade participar conosco da formulação da campanha, a gente vai agregando ações que atendam às necessidades específicas de cada sociedade em cada momento. Como, por exemplo, um exemplo de ação que atende a isso é a chamada White Friday, né, para que se dissemine pela White Friday através de diversos tuitaços, né, nas redes sociais a cultura da bandeira da paz, que é o que a gente está procurando atender. Nós já vimos um vídeo no início sobre a campanha, vamos aproveitar e ver mais um vídeo reforçando a ideia da campanha Conte Até 10. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Promotor, aqui no estado do Espírito Santo, há algumas estatísticas onde que esses crimes ocorrem com maior frequência, na periferia, é mais em Vitória, alguns bairros específicos, tem um mapeamento, algum acompanhamento sobre isso? Sim, os dados são até públicos, né? Eles estão já nas nossas redes de informações, desculpe, e eles apresentam sim, de antemão, algumas comunidades que estão mais expostas a esses riscos ou a esses riscos sociais. Mas o que importa dizer é que esse tipo de criminalidade, especialmente o homicídio praticado por impulso, ele não pertence a uma categoria social, a uma comunidade específica. Não é só da criança,
não é só do adulto, não é só do velho, não é só do índio, não é só do preto, não é só do branco, não é só do pobre, não é só do rico. Ele está disseminado e pode ser produzido em qualquer local. Veja que há poucos meses atrás, eu também sou promotor do júri de Vitória, eu ofereci uma denúncia em razão de uma briga que aconteceu numa casa aqui de festas, né? Na verdade uma discoteca, que a gente pode usar assim para os mais antigos, né? Uma danceteria, de repente para alguns mais novos, mas em que na hora do pagamento da conta houve um desentendimento ali e aquilo praticamente quase chegou a um homicídio consumado. A gente teve um homicídio tentado em que houve inclusive disparo de arma de fogo, infelizmente naquele cenário, por uma situação em que pelo vídeo do local deu para verificar, não houve culpa de ninguém, houve uma pessoa que passou na frente da outra no pagamento, mas em decorrência daquele momento de tumulto ali do pagamento da conta. Então, nós estamos falando de um local, de uma certa exclusividade, você poderia colocar assim, exclusividade econômica, para nos dizer o quê? Que esse é um crime que ele não pertence a uma comunidade específica, ele está aqui, né, infelizmente, batendo na porta de cada um de nós. A questão do racismo, homofobia, isso também não influi? Entra. É lógico que quando a gente fala de um racismo, a gente está falando de uma intolerância. Quando a gente está falando de a homofobia, a gente está falando de uma intolerância. Agora, a motivação dessa intolerância, ela pode decorrer de um ato de impulso ou algo já que nos traz, né, realidades que nos fomentam situações muito anteriores, mas que nem sempre demandam, naquele momento da execução do crime, aquela ação. Ela acontece por uma situação de descontrole naquele momento específico em que a gente quer impactar pelo conte até 10. Promotor, a questão do álcool e das drogas nessas estatísticas, é muito grande a participação da química, do uso de entorpecentes nesses casos de crimes motivados por impulso? Entendi. Veja bem, Vanderlei, inicialmente é bom até que se diga sobre esse assunto, porque quando se iniciou os levantamentos sobre as motivações dos homicídios, se pensava que, bom, 90%, 95% está restringido ao campo do tráfico de drogas. E o que nós verificamos em vários estados do Brasil é que boa parte, se não grande parte dos homicídios estão sendo praticados de impulso. Veja bem, aqui no estado a gente fala de 1/3, às vezes pode aumentar um pouco dependendo da região ou do tempo, do ano. Mas São Paulo, por exemplo, as estatísticas levantavam para a gente de 70% a 80% dos homicídios sendo praticados por motivos banais, motivos fúteis, motivos de impulso. Fato é que nesses motivos de impulso, em boa parte deles nós temos também uma associação de motivos. E uma dessas associações é o álcool, uma outra é o entorpecente. Às vezes também há uma disputa de interesses econômicos anterior. A gente tem algumas motivações que podem se associar a este fato, mas que por si só nunca decorreriam na morte dessa pessoa, que decorre sim, naquele caso específico, de uma cabeça quente, um assunto que não foi bem pensado, bem planejado para ser desenvolvido. Agora, apesar disso, acho que uma outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que a campanha do Conte até 10, independente se você está bêbado ou fez uso de álcool, independente se você está drogado, fez uso de drogas, independente de outra qualquer situação, ela tem uma mensagem direta e abrangente, ela é geral. Porque ela não vem diretamente abrir frente contra o álcool, abrir frente contra as drogas. O que ela vem a abrir frente, e é a mensagem imediata, é pela luta contra a impaciência, pela luta contra a intolerância. Porque assim a gente consegue ter uma abrangência maior. Porque às vezes, se a gente associa a campanha do Conte até 10, né, para você ter um pouco mais de prudência, necessariamente a luta contra o álcool, por exemplo, a gente já sai de antemão perdendo. Daí a estratégia. Olha, nós queremos também combater o alcoolismo, nós queremos também combater a drogadição, mas neste momento, acima disso, importa para a gente o quê? A paz. Isso é o que nos une, Vanderlei.
né? Nós temos várias diferenças. Na sociedade que nós vivemos hoje, é uma sociedade multifacetária. Nós temos um complexo de interesses, né? Algo que é próprio do nosso momento aqui no Espírito Santo, mas em todo o mundo. E bom, você pode gostar de azul, eu posso não gostar de azul, você pode gostar de carro, eu de bicicleta. Os gostos são os mais variados, né? As opções, orientações religiosas, sexuais, políticas, são os mais variados. Agora, existe algo que nos une, independente dessas distinções, que é a paz. Que é a paz. Nós não queremos mais esse nível de violência que está aí. Daí a campanha ter essa mensagem, que é uma mensagem aberta, geral, que busca unir naquilo que nós nos encontramos como seres humanos e como sociedade, que somos e pretendemos ser. Promotor, a participação do jovem é fundamental, né, nesse processo. Essencial. Tanto que no nosso lançamento da campanha, Vanderlei, nós fizemos questão de estar lá com projetos esportivos que trouxessem os jovens, não só os jovens também, que nós trouxéssemos para dentro da campanha também os nossos detentos. E nós tivemos essa preocupação no dia do lançamento, né? Porque ninguém melhor do que eles mesmos que estão lá hoje reanalisando toda a conduta que foi praticada, pela qual eles estão hoje respondendo, para dizer para a gente, né, que a coisa poderia ser diferente. E ninguém melhor do que os jovens também como público-alvo direcionado da campanha, não o único, mas grande parte, para construírem já hoje uma mentalidade de que vale a pena sim contar até 10, né? Algo que talvez o seu pai, o seu avô, mas o meu avô me dizia muito isso. Meu filho, calma, conte até 10. Promotor, nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta. Você que nos assiste, não saia daí. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje entrevistando o promotor Pedro Ivo, falando para a gente sobre a campanha Conte Até 10, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público que pretende estimular no cidadão o espírito da tolerância para evitar aqueles crimes cometidos por pessoas que agem por impulso. Promotor, como está sendo essa articulação de forças nacionalmente feita aí pelo Conselho Nacional do Ministério Público? Pois bem, é bom pontuar isso, que essa é uma campanha que ela nasce desse grupo que eu falei, o ENASP, e é um grupo que ele é composto por membros do Ministério Público, mas também membros do Judiciário, membros da Defensoria Pública, membros das polícias militares, federal, as polícias civis de cada estado da federação. Então é uma campanha que ela já nasce de um grupo que é um grupo multifacetário também. Mas ela é coordenada pelo Ministério Público, nível nacional, e ela é muito bem articulada com o poder público, seja o executivo, seja o legislativo. Então, no lançamento que nós tivemos lá em Brasília, nós contamos com a participação maciça, né, das autoridades políticas de Brasília e especialmente do nosso ministro da Justiça. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos investido bastante nisso para que a gente consiga mobilizar todas as nossas instituições em prol desta nossa mensagem, dessa campanha. Não é à toa que nós convidamos desde o início o Poder Judiciário, também o Poder Executivo e o Legislativo. Nós temos uma parceria muito grande com o nosso governo do Estado, por meio do Programa do Estado Presente. Nós temos uma parceria muito grande com o Movimento do Espírito Santo em Ação. Nós temos uma parceria também com a FINDES, né, o SESI e tantas outras empresas, né, e organizações, né, como o Rotary, também o Clube Social, né, que têm se predisposto a nos ajudar. Agora é bom destacar, especialmente nesse veículo que a gente está agora utilizando, a parceria da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, desde o início, tem sido parceiro de primeira hora, não mediu esforço para ceder espaços aqui na plenária, né, também junto aos nossos deputados estaduais, para que a campanha possa ganhar as ruas. Foi assim que nós conseguimos fazer diversos lançamentos, né, no Estado do Espírito Santo,
mas especialmente com as comissões aqui da Assembleia, articular, né, para que os lançamentos em municípios do nosso estado, municípios mais sensíveis a essa realidade de violência, pudessem e possam também estar acontecendo. Então, é importante destacar também a ação da Assembleia Legislativa, né, para que a campanha possa ganhar as ruas. Essa campanha, ela é dinâmica, né, me parece. Ela não para apenas na realização de eventos durante alguns dias. Como é que vai se processar isso ao longo dos próximos meses, ao longo do ano que está vindo aí? É legal falar sobre isso, Wanderlei, porque eu tenho dito que essa campanha, por ser produto de um grupo que é tão multifacetado, ela não é do Ministério Público. Ela é uma campanha que é uma ação de Estado. Não é nem uma ação de governo único, de um único governante. É algo que nos une, é algo que nos movimenta. E por isso só, e por isso tudo, ela é também muito dinâmica. A todo momento que a gente vai para a rua, é gente dando ideia, é gente querendo contribuir, né? Então, inicialmente nós tivemos o lançamento estadual, posteriormente a gente está tendo os lançamentos estaduais. O Ministério Público tem se predisposto para ir em várias reuniões no Estado do Espírito Santo para falar sobre a campanha, apresentar a campanha, mas também nós temos desenvolvido ações em parceria com essas instituições que já nos demandam. É uma campanha educativa? É uma campanha educativa. É uma campanha ressocializadora? É uma campanha ressocializadora. Mas é uma campanha que ela vem preencher algo importante. Quero pontuar também isso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala, os índices são violentos, está faltando policial. Bom, são várias as razões que nos levam a essa realidade dramática que nós vivemos não só no Estado do Espírito Santo, não só no Brasil, mas em outros tantos países do mundo, né? São vários os motivos. E quando nós nos colocamos à disposição para tentar enfrentar essa situação, né, os especialistas vão dizer, né, e nós caminhamos com isso, nós não estamos inventando roda, né, nós só estamos estendendo os nossos braços para que essas ações de fato possam acontecer na rua. Nós precisamos de ações policiais, nós precisamos de polícia na rua, polícia que garanta efetivamente a nossa segurança. Mas nós precisamos também de ações de políticas públicas, seja de saúde, seja de educação, seja de lazer, de esporte, de assistência social. E nós precisamos, além disso, porque isso não se fecha sem uma mensagem, isso não se fecha sem conversar com a sociedade. Nós precisamos também de ações que mostrem para a sociedade que ela por si só também pode fazer muita coisa para isso mudar. Porque hoje, Wanderlei, nós temos uma tendência na nossa realidade social de imputar ao outro a razão do fracasso ou do caos. E aí se pergunta, de quem é a falha? De quem é a culpa? Culpa do Estado? Culpa do promotor? Culpa do delegado? Culpa do repórter? Nós precisamos sair desse momento de letargia individual para caminharmos também numa realidade em que eu também posso contribuir com isso. Eu posso contar até 10 e não fazer essa besteira, porque eu tenho certeza que só ações policiais ninguém vai querer, porque só ações policiais vão nos levar a uma realidade que nós vivemos a momentos anteriores na história do nosso país e que nós tanto combatemos hoje aqui, né? Só as ações também de políticas de saúde ou de educação não vão trazer para a gente a segurança desse momento que nós vivemos. Então nós precisamos aliar esses campos de ação para que a gente possa enfrentar esse problema. Promotor, o senhor toca num ponto importante, já que quando se fala em evitar agir por impulso, a gente acaba remetendo um pensamento direcionado a alguma pessoa praticante de algum crime. E cada pessoa é um universo próprio, né? Nós temos a chamada estrutura cognitiva, que seria a cabecinha de cada pessoa com o seu mundo próprio, sua história. E daí o senhor acredita a importância dessa abordagem multidisciplinar, já que tem pessoas que trazem traumas carregados durante a vida, tem pessoas que trazem experiências próprias, né, com a família, na interação com a escola, com os amigos, pessoas que trazem distúrbios também no campo mental.
Aparentemente parece uma questão simples, né? Conte até 10, mas para determinadas pessoas pode não ser uma coisa tão simples assim. Como que vocês imaginam tratar essa complexidade que pode estar por trás de alguns casos individuais envolvendo essa questão do impulso? Justamente movimentando a rede, né? E daí essa ideia de que a campanha não pertence ao Ministério Público. A campanha é de todos nós. Você pode falar para o seu filho, você pode falar para o seu vizinho, né? E o Ministério Público pode falar para tantas outras pessoas. E as instituições privadas podem falar para tantas outras e outras e outras pessoas. E isso tudo vai se proliferando. O tratamento específico ele vai ser dado, né? Na medida em que isso é identificado. Então, a gente precisa compreender esse fenômeno que ocorre, que é o fenômeno da violência, especialmente produzida pelo impulso, não simplesmente por um ato de egoísmo, como você está chamando a atenção aqui. Às vezes a gente tem distúrbios mentais e eles precisam de ser identificados para que a gente possa fazer um tratamento, né? E isso a gente consegue fazendo em parceria com as nossas redes, né, de atenção, né, a essas pessoas, né? De fato, a campanha vem de início trabalhar o grande bolo, né? Que é para a gente o bolo das pessoas impacientes. Impacientes porque estão vivendo um ritmo acelerado de vida, produzida por esse capitalismo às vezes desenfreado e refletido de cada cidadão, que a cada dia mais entende que para viver melhor tem que ter mais bens, né? E necessariamente essa não é uma matemática que vai produzir um resultado positivo no final. E nós precisamos compreender isso muito bem. Não estou dizendo aqui que nós devemos contentar com pouco, Wanderlei, não é isso, né? Mas às vezes o muito pode ser muito pouco e o pouco pode ser muito. Isso é variável na vida de cada pessoa. Talvez o nosso telespectador possa estar ouvindo isso e parecer uma conversa muito alta, mas imagino que não. Nós estamos com uma sociedade que tem se desenvolvido mais a cada dia para entender que a felicidade não está em ter, a felicidade está em ser uma pessoa feliz, ser alguém que se orgulha de si e da sua terra. Essa campanha do Conte Até 10 traz um pouco isso, para a gente valorizar, especialmente aqui no Estado do Espírito Santo, a nossa cultura capixaba, o nosso esporte capixaba, a economia capixaba. Isso é muito valorizado lá fora, Wanderlei. Quando os povos europeus vão comprar algum produto, eles buscam comprar os deles mesmos. Eles valorizam o produto que é da terra deles, eles têm orgulho disso. Nós precisamos ter orgulho de ser capixaba, sabe? Comentava isso agora há pouco. Nós precisamos valorizar a nossa identidade cultural, o nosso povo. A história do nosso povo é muito bonita. A formação, a razão de ser do nome Estado do Espírito Santo, do nome Vitória, do nome Vila Velha, né? O porquê de ter na bandeira do nosso Estado Trabalha e Confia. Isso tudo tem muito valor e nós precisamos viver esse valor. E eu acho que é pensando na rede, pensando na compreensão da paz por servir, como dizem, é o lema rotariano este ano, a gente consegue avançar bastante. Agora eu queria que, olhando para essa câmera em frente, o senhor levasse uma mensagem ao cidadão que nos assiste nesse momento a respeito da campanha Conte Até 10, uma comunicação direta do senhor, estimulando isso em cada pessoa que nos assiste. Então eu vou falar com você, cidadão, você, cidadã, que está nos assistindo agora. Eu sei que a realidade é uma realidade, por diversas vezes, problemática. Mas o que nos traz a este momento, a desenvolver uma campanha dessa, é a esperança de dias melhores. E que ela não vem só com uma mensagem vazia de sentido e de ações. Então, o Ministério Público traz aqui, junto com todos os parceiros que pretendemos movimentar e já estamos movimentando, ações efetivas para que a gente possa impactar positivamente o Estado do Espírito Santo. E nós contamos não só com você, mas totalmente com você, porque você é parte essencial nisso. Então conte conosco, conto com você. Vamos contar até 10 e vamos ser mais felizes e viver em paz. Promotor Pedro Ivo, quero agradecê-lo por essa participação aqui no nosso programa, esclarecendo a respeito da campanha Conte Até 10. Prazer é nosso. Essa iniciativa aí do Conselho Nacional do Ministério Público para estimular no cidadão ao espírito da tolerância.
A você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Lembrando que este programa pode ser visto também através da internet, através do nosso site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.